de oncologia e mastologia do nosso departamento, que vai falar sobre o perfil molecular no câncer de mama. Obrigado, Daniel, por estar aqui com a gente, compartilhando a sua apresentação, e é toda sua. Bom, bom dia a todos. Bom, o Júlio já falou, eu vou conversar com vocês a respeito do perfil molecular no câncer de mama. Hoje vamos falar sobre isso. A minha ideia aqui é expor aí a base, né, da classificação, de onde isso saiu, quais são os métodos aplicados que a gente utiliza, podem ser utilizados para esse tipo de classificação, alguns exemplos de aplicação atual e algumas perspectivas futuras aí da aplicação disso na prática clínica, né? O que a gente espera aí para um futuro próximo aí, que a gente pode usar isso para aplicação na clínica. Bem, o câncer de mama, ele foi por décadas aí tratado como uma única doença. A paciente, a partir do momento que tinha uma biópsia, era dado um rótulo para ela, está com câncer de mama. E, naturalmente, existia um único tratamento, que era a mastectomia radical. Esse tratamento cirúrgico foi idealizado pelo Halsted no final do século XIX, e ele foi utilizado aí por até os anos 80, 90, no século passado, aí se utilizava esse tipo de tratamento. Esse cenário mudou de uma forma, vamos dizer assim, drástica, a partir de algumas observações, né, e da hipótese sobre a disseminação do câncer de mama, que foi inventada por Bernard Fisher, onde o Fisher ele propôs que o câncer de mama deveria ser tratado como uma doença sistêmica e que a disseminação da doença, a disseminação hematogênica, ocorria de uma forma em fases muito precoces da evolução da doença. Isso foi a base para descalonar o tratamento cirúrgico. Então, aquelas cirurgias radicais foram sendo substituídas por cirurgias conservadoras. E isso também abriu uma porta aberta para o desenvolvimento de terapia sistêmica, visto que o tratamento local, por si só, não era capaz de controlar uma parte das doenças, mesmo com cirurgias mais avançadas, uma parte substancial das pacientes desenvolviam doença sistêmica, e essa é a principal causa da morte pelo câncer de mama. Naturalmente, uma série de propostas para tratamento sistêmico foram implementadas, desde tratamentos, vamos dizer assim, genéricos, né, ou seja, uma quimioterapia que pode ser aplicada para qualquer situação, vamos dizer assim, até terapias-alvo específicas, e aqui eu coloquei 2 exemplos clássicos, né, de sucesso. São as terapias que bloqueiam a via de sinalização do HER2, a via de sinalização do estradiol. Então, aqui um estudo de longo prazo mostrando o benefício do tratamento adjuvante com tamoxifeno, por exemplo. Em azul claro, aquelas pacientes que receberam a droga, e o azul escuro aqui, o grupo controle. Então, vocês veem que a taxa de recorrência e de morte pela doença, ela é minimizada de forma substancial quando a gente usa essa medicação. E o outro exemplo é a via de sinalização do HER2, né? A gente sabe que os tumores, em torno de 20% das neoplasias da mama superexpressam essa proteína, e esse é um fator de prognóstico muito importante. E aqui o estudo mostrando que drogas que bloqueiam essa via trazem um ganho de sobrevida livre de doença. Tá? Bom, a partir do começo desse século, no século XXI, nós tivemos aí um outro impacto aí nesse cenário, com as publicações desse grupo de pesquisa, né, liderado pelo Charles Perrow,
E esse grupo, ele mostrou, eles utilizaram uma tecnologia chamada de microarranjo de cDNA. Então, com essa tecnologia é possível a gente fazer uma análise genômica, uma análise de expressão gênica global, ou seja, é possível analisar todo o transcriptoma em um único ensaio. E esse grupo mostrou que, a partir utilizando essa tecnologia, é possível caracterizar o câncer de mama em pelo menos 5 subtipos moleculares distintos. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que é utilizado rotineiramente para demonstrar, vamos dizer assim, esse tipo de análise. Então, cada coluna desse gráfico aqui, tá? Isso aqui é um resumo desse maior gráfico, mas cada coluna desse gráfico aqui corresponde a uma amostra de um paciente, e cada linha corresponde a um gene. Onde está mais vermelho, esse gene está mais expresso, onde está mais verde, esses genes estão menos expressos, e com isso a gente consegue visualizar basicamente a expressão gênica de todo o transcriptoma de todas as amostras de uma única vez, tá? E eles aplicaram um método de clusterização hierarquizada. Então, esse método ele usa alguma medida de distância entre amostras e ele vai juntando, clusterizando amostras que estão mais próximas. Isso vai formando esse dendrograma, que no final as amostras ficam agrupadas por similaridade. Ou seja, usando essa tecnologia, eles mostraram que o câncer de mama ele pode ser dividido em pelo menos 5 subtipos moleculares, que eles chamaram de basal-like, o HER2 positivo, o ERB2 positivo. O ERB2 é o nome do gene que codifica a proteína. Um grupo que eles chamaram de normal-like, porque tinham algumas amostras de tecido normal e eles viram alguns tumores clusterizavam junto. E os subtipos luminais, que a proposta é que isso tinha 3 subtipos, mas depois eles acabaram dividindo em subtipo luminal A e luminal B. Tá? Esse subtipo normal-like, hoje a gente sabe que isso aqui é um artefato, visto que se você aumentar o número de amostras aqui, reclusterizar isso aqui, as amostras de tecido normal acabam saindo desse cluster aqui. Essa divisão, essa primeira divisão aqui, que acontece no dendrograma, aqui em cima, né, ou seja, as duas grandes, a maior diferença que a gente encontra aqui, se você ver esses 2 grandes clusters aqui, isso aqui é basicamente conduzido pelo receptor de estradiol. Tá? Então, aqui são os tumores que são RE positivos, aqui os tumores RE negativos. Naturalmente, eles demonstraram que essa classificação molecular ela está associada com um comportamento clínico e biológico distinto. Então, esses subgrupos, os pacientes têm um comportamento em termos de sobrevida livre, tipo de recorrência, tempo de recorrência e resposta a tratamentos distintos. Tá? Então, isso foi a base molecular para caracterizar que o câncer de mama não é realmente uma única doença, isso é uma doença bastante heterogênea. Naturalmente, isso não é a única classificação que existe, vamos dizer assim, essa foi a primeira proposta, ela é utilizada até hoje, mas os avanços no conhecimento da biologia molecular do câncer trouxeram novas ideias, novas classificações. Esse é um estudo bastante interessante, que ele usou dados de um consórcio chamado TCGA, onde esse consórcio conseguiu juntar um grande número de amostras de câncer de vários subtipos, tá? E esse estudo, ele mostrou uma coisa bastante interessante. A gente sabe que, basicamente, toda neoplasia maligna, ela tem um fundo genético, ou seja, toda neoplasia maligna, basicamente, tem alguma alteração estrutural do genoma. Essa alteração, ela pode ser uma alteração, podem ser alterações pequenas, ou pequenas substituições de bases,
seja, mutações pontuais, ou pode ser grandes alterações estruturais, com ganhos e perdas de grandes pedaços do cromossomo, que a gente chama de alteração de número de cópias. O ganho seria a amplificação, a perda seria uma deleção da parte do cromossomo. E essas mutações que ocorrem no genoma, algumas delas são mutações que trazem benefício para a célula maligna, de alguma forma, tá? E esse tipo de mutação que traz benefício a gente chama de mutação condutora. E esse estudo mostrou que algumas neoplasias, tipo glioblastoma, por exemplo, ou carcinoma de células renais, algumas neoplasias são muito conduzidas por mutações pontuais. Então, mutações pontuais são muito importantes nessas neoplasias. No entanto, outras neoplasias, tipo câncer de mama, ovário, elas são muito conduzidas por grandes alterações genômicas, tá? Ou seja, amplificações e deleções parecem ser mais importantes do que mutações pontuais. Essa observação levou esse grupo de pesquisa aqui a propor uma nova classificação. Essa classificação, eles usaram não só o perfil de expressão gênica, mas também o perfil de ganhos e perdas no genoma. E aplicaram um método de clusterização muito semelhante que o grupo do Peru tinha feito, mas eles mostraram que o câncer de mama, ele pode ser, na verdade, subdividido em pelo menos 10 subgrupos, que eles chamaram de integrative clusters. Esse grupo propôs essa classificação que usa não só o perfil molecular, mas também grandes alterações do genoma, deleções e amplificações. Então, cada um desses grupos aqui tem um perfil genômico distinto, tá? Eles também mostraram que essa classificação consegue estratificar o câncer de mama nesses subgrupos. Isso tem uma diferença, ou um impacto em termos de comportamento clínico e comportamento biológico, tá? Então, isso reflete que a doença é uma doença bastante heterogênea e realmente a gente tem que acabar, de uma forma ou de outra, personalizando isso para tentar passar para o paciente o melhor tratamento possível. Aqui eu plotei, né, naturalmente, essas metodologias, o PAN50, que é aquela classificação do Peru, e o Integrative Cluster, existem algumas sobreposições. Por exemplo, o Integrative Cluster 10 aqui basicamente é composto pelos tumores classificados como basais pelo PAN50. A grande maioria dos tumores HER2 ele é classificado como Integrative Cluster 5. No entanto, a gente vê que, por exemplo, tumores que são classificados como HER2 aqui, eles têm algum outro padrão, não só, nem sempre existe um ganho lá no braço longo do cromossomo 17, onde está o ERB2, mas existem outros subtipos baseados no perfil de alteração de número de cópias, né? E a gente vê que os luminais A e luminais B, eles se distribuem bastante entre os outros clusters aí. Então, isso é uma proposta mais recente de classificação. Logicamente que esse tipo de classificação é difícil de ser aplicado na clínica, pelo tempo que demanda em se fazer esse tipo de análise e também pelo custo. Ou seja, o que a gente faz na clínica é usar a imunohistoquímica para tentar fazer inferência sobre esse subtipo molecular. Esse é um estudo bastante interessante, que então, o próprio Charles Perot participou, onde eles usaram a imunohistoquímica mais combinado, né, com o grau histológico para fazer uma classificação molecular e tentar fazer inferência da classificação baseada na expressão gênica global, no PAN50, né? E a gente pode ver que, de uma certa forma, a imunohistoquímica tem uma acurácia aí relativamente alta, né? Isso em torno de uns 85% de acurácia. Ela é maior aí nos subtipos basais e para o HER2, já nos luminais, principalmente no luminal B, ele já falha um pouco em acertar a classificação. Mas isso a imunohistoquímica é uma metodologia que ela está na rotina da nossa prática clínica,
E é o que a gente atualmente tem basicamente utilizado, né? Então, a gente usa basicamente a imunohistoquímica, o 1 grau, a gente incorpora o KM67, a imunohistoquímica, que está na rotina. Naqueles casos que tem dúvida do HER2, a gente usa a hibridização in situ para analisar a amplificação do gene. Então, é isso que a gente tem usado na rotina. O que é importante a gente lembrar aqui, ou colocar na nossa mente, é que, independentemente do tipo de metodologia que a gente está usando, ou imunohistoquímica, ou o PAN50, ou o Integrative Cluster, é importante a gente lembrar que, de uma forma ou de outra, a gente consegue capturar com essa informação uma informação adicional ao que se tem do comportamento, ou o que se tem do comportamento clínico e histológico só, tá? E que essa informação adicional consegue selecionar subgrupos de pacientes que têm comportamentos ou tipo uma dinâmica de recorrência, de morte bastante distinta, né? Então, por exemplo, se a gente usar só o receptor de estradiol, essa curva em preto aqui é a curva livre de doença. Então, o seu paciente está livre de doença. Você vê que, olha a inclinação da curva quando o RE é positivo e no RE negativo. Ela é completamente diferente, né? Os tumores RE negativo, por exemplo, têm uma alta taxa de recorrência nos primeiros 5 anos e depois essa curva meio que essa inclinação meio que desaparece. Isso não acontece em RE positivo, né? Pacientes com RE positivo, a recorrência ela é menor, mas ela é persistente por anos e anos. Então, é comum esses pacientes desenvolverem recorrência, por exemplo, 15 anos depois. Isso já não acontece em RE negativo. Então, independentemente da metodologia que se usa, a gente consegue capturar informações importantes que a gente pode usar no segmento, no tratamento desses pacientes. E é isso que a gente tem tentado fazer hoje em dia. Ou seja, a gente está usando informações clínicas e histológicas e da imunohistoquímica, está pegando informações de clínicas histológicas da imunohistoquímica de um número grande de pacientes e fazendo uma análise integrada com informações genômicas, informações moleculares, e a partir da utilização de métodos computacionais, hoje em dia a gente consegue tentar, a gente consegue reclassificar pacientes em subgrupos específicos e podem receber tratamentos específicos, com isso otimizando o tratamento, diminuindo o risco de efeitos colaterais. Bom, como é que a gente usa ou utiliza isso hoje na prática, tá? Ou seja, a partir do momento que a paciente tem um diagnóstico histológico, não é mais aquilo lá, faz uma mastectomia radical, tá? Então, na prática clínica, a gente continua naturalmente usando aqueles parâmetros clínicos histológicos, idade, o estágio clínico, tipo histológico, grau. A gente usa o perfil molecular baseado na imunohistoquímica e na hibridização in situ para o ERB2 quando indicado. Isso cria o que o AJCC tem proposto, que é o que a gente chama de estágio prognóstico. E baseado nisso, a gente define, por exemplo, se a paciente é melhor ela ser submetida a uma cirurgia ou se a quimioterapia seria o melhor tratamento, mesmo em estágios mais iniciais da doença. O que isso não era feito há alguns anos atrás. Isso a gente traz, quando a gente indica, por exemplo, tratamento neoadjuvante, isso traz uma informação adicional para a gente, que é a resposta, né? Ou seja, como que a neoplasia respondeu ao tratamento que foi proposto. Isso tem uma informação importante para a gente para definir a terapia adjuvante pós a cirurgia. E naquelas pacientes que vão para a cirurgia, nós temos o estágio patológico, que ele é mais fidedigno que o estágio clínico. E hoje em dia existem plataformas chamadas de risco molecular,
Essas plataformas são plataformas que são disponíveis comercialmente, ou seja, é necessário você pagar para ter acesso a isso. Ela ainda não está implementada no Sistema Único de Saúde, mas ela traz algumas informações moleculares que auxiliam também em determinar qual seria o melhor tratamento adjuvante. Então, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos que a gente pode utilizar hoje em dia, seguindo um ou outro caminho aqui numa paciente que tem um diagnóstico do câncer de mama. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é um estudo que fundamenta o porquê alguns casos devem ser submetidos à quimioterapia e não à cirurgia primária. Esse estudo aqui é um estudo que ele pegou pacientes que foram submetidos à quimioterapia neoadjuvante, foi feita a cirurgia, e que não teve resposta, ou seja, os pacientes tiveram uma doença residual pós-quimio. Essas pacientes foram randomizadas para receber uma quimioterapia estendida, com capecitabina, é um quimioterápico que é administrado por via oral, ou um grupo controle que seguia o tratamento padrão sem a capecitabina. O que eles mostraram aqui, que nessa situação, é que a adição da capecitabina pós-cirurgia, então quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e capecitabina, traz um ganho de sobrevida livre de doença. No entanto, esse ganho ele é muito mais importante, na verdade, ele foi significativo num subgrupo específico de pacientes, que é aquele subgrupo que a gente chama de triplo negativo, que é o que tem uma certa similaridade com aquela classificação molecular com o subtipo basal, tá? Então, veja que a sobrevida livre de doença e a sobrevida global é significativamente maior quando a gente adiciona essa quimioterapia estendida para esse grupo de pacientes. Olha o hazard ratio aqui, uma redução de 48% de mortalidade quando você faz isso. Ou seja, a situação em particular em que, se você não fizer quimioterapia neoadjuvante, você não vai ter essa informação de quem respondeu ou não ao tratamento, e você vai deixar de aplicar essa quimioterapia estendida para esse subgrupo de pacientes. Então, isso é um exemplo clássico da análise integrada entre o subtipo molecular e as informações clínicas que a gente pode extrair da paciente para trazer um melhor tratamento para ela. Tá? Isso aqui é só um forest plot mostrando basicamente a mesma coisa, né? Uma redução do risco de morte de uma forma global. E aqui, nesses 2 grupos aqui, os tumores RE positivos e negativos, mostrando que o ganho é significante nos RE negativos. A outra situação em que o paciente vai para a cirurgia, que a gente pode usar essas plataformas de avaliação de risco molecular, eu coloquei aqui um exemplo aqui, uma delas, tá? Que é o MamaPrint. O MamaPrint ele usa um microarranjo de cDNA, basicamente ele é fundamentado pela expressão de 70 genes, e baseado no perfil de expressão, essa plataforma coloca a paciente, olha só, uma paciente de baixo risco ou de alto risco molecular. Então, esse é um primeiro estudo que eles mostraram aí, a curva de sobrevida em pacientes que são classificados como baixo risco ou alto risco, então a sobrevida bem distinta, e eles publicaram aí no ano passado esse estudo, é um estudo randomizado, em que eles mostraram que se você tem uma paciente que foi submetida à cirurgia primária, ela foi classificada como um alto risco clínico, ou seja, as situações, a gente sempre indica quimioterapia adjuvante. Se ela tiver mais do que 50 anos de idade, você aplicar um estudo molecular e ela ser classificada como um baixo risco molecular, a quimioterapia adjuvante não traz benefício. Ou seja, isso é uma plataforma e uma tecnologia que pode ser utilizada para descalonar o tratamento sistêmico. Tá? Então, tem um grupo de pacientes, embora do ponto de vista clínico e histológico, e da imunistoquímica, você fala, nossa, paciente, é melhor fazer quimioterapia agora,
Se ela cair com um baixo risco molecular, a quimioterapia não traz benefício, ou seja, pode deixar de fazer quimioterapia nesse grupo de pacientes, ou seja, você acaba diminuindo o número de efeitos colaterais, e isso não implica em detrimento da sobrevida. Tá? Bom, perspectivas futuras. Tá? A partir de 2006, 2007, aí, quando as tecnologias de sequenciamento do DNA, as novas tecnologias foram desenvolvidas, né? Ou seja, a gente consegue sequenciar muito mais rápido o DNA do que eles conseguiam antigamente, e também com uma redução grande do custo dessa tecnologia, associado a novas tecnologias que usam o sequenciamento do DNA, por exemplo, esse tipo de tecnologia, a gente não consegue não só analisar mutação, mas também expressão gênica global, expressão de microRNA, análise de metilação, a análise de sítio de ligação de fatores de transcrição. Então, isso é uma série de aplicações. Ou seja, essa tecnologia tem permitido a gente integrar uma série de informações moleculares, genéticas, para caracterizar melhor as neoplasias. E aqui eu coloquei alguns exemplos, 2 exemplos que eu vejo assim que parece ser importante aí na hora que a gente utiliza essas tecnologias de forma integrada. Isso é uma publicação também com um número grande de pacientes. Eu vou mostrar para vocês como isso pode ser utilizado. Então, eles estão mostrando aqui nesse estudo, nesses mais de 2.000 casos, tá? Então, isso aqui são, eles classificaram as amostras de acordo com aquele Integrative Cluster, então a gente tem uns 10 subtipos aqui, e eles viram aqui, por exemplo, mutação nesse gene aqui, o PIK3CA, que é o gene mais frequentemente mutado no câncer de mama, e principalmente nos tumores que são RE positivos. Então, esse gráfico mostra qual que é a importância, por exemplo, da mutação mais a classificação molecular. Esses 3 grupos que eu coloquei em vermelho aqui, que eu selecionei em vermelho, basicamente são 3 subtipos que são RE positivo, tá? Receptor de estrogênio positivo. Eles mostram que nesses 3 subgrupos, se tiver uma mutação desse gene, tá? O prognóstico piora. Tá? Então, essas 3 aqui é um aumento do risco de morte pela doença. Aqui é quem são as amostras que classificam dentro do cluster e que são mutadas. Tá? Então, vejam que se tiver uma mutação nesses 3 subtipos aqui, piora a sobrevida. No entanto, nesses outros subtipos, que também são basicamente RE positivo, a mutação já não traz um detrimento na sobrevida. Tá? Ou seja, não é só importante saber que subgrupo que é, mas é importante saber se algumas mutações que a gente sabe que são mutações condutoras no câncer de mama, se isso está presente ou não associado ao subgrupo. Isso pode ter uma implicação grande também do ponto de vista terapêutico. Hoje em dia, já existem terapias específicas para bloquear a via de sinalização da PI3K, tá? Que está sendo aplicada aí atualmente e no tratamento de doença metastática. Então, isso é um exemplo de como a integração entre essas 2 informações parece ser interessante. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a heterogeneidade intrínseca da neoplasia. Né? Porque até agora nós estamos falando de o câncer de mama pode ser classificado em diferentes subtipos, mas se você olhar numa única neoplasia, de uma única paciente, você vai encontrar uma heterogeneidade, tanto celular, como uma heterogeneidade molecular e genética também. Tá? O câncer, quando a doença evolui,
ocorre uma série de seleções clonais, tá? Essas seleções clonais, elas ocorrem basicamente por causa de mutações em mutações condutoras em genes alvos, e quando isso acontece, essa mutação beneficia alguns clones e se expandem. Então, na hora que a gente faz o diagnóstico, a neoplasia já é uma neoplasia heterogênea, tá? E muitas vezes a gente está usando tratamentos alvo específico para o clone que é o clone que mais, ou seja, pela alteração molecular que mais se sobressai, mas é comum ter pequenos clones que vão ser resistentes àquele tratamento que a gente está propondo. E aqui eu vou mostrar um exemplo clássico disso, são uma publicação que a gente fez aí, acho que há uns 2 anos atrás, usando múltiplas amostras de doença metastática, um paciente que foi para autópsia, e aqui é um dos casos, tá? Só para exemplificar como isso acontece. Tá? Então, esse aqui era um caso de uma paciente com carcinoma lobular invasivo. A gente sabe que o carcinoma lobular ele tem uma alteração fenotípica clássica, que é a perda da expressão da E-caderina, que é uma proteína de adesão celular. Tá? Então, os carcinomas lobulares não expressam essa proteína, e a falta da expressão, ela, na grande maioria das vezes, decorrente de uma mutação que trunca a tradução do gene CDH1. Tá? Então, existe uma mutação, e esse gene é o gene que codifica a proteína, essa mutação não deixa que essa proteína seja traduzida. Tá? Então, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. E essa paciente, naturalmente, ela tinha uma mutação nesse gene. Então, a amostra primária da mama, a gente identificou essa mutação, e depois ela tinha múltiplas amostras da doença metastática, e ela desenvolveu uma doença metastática de baixo risco, que foi doença recorrente na mama, doença na axila, ela teve recorrência peritoneal, é uma característica meio que do carcinoma lobular, a disseminação peritoneal e implantes em ovário, por exemplo. E ela desenvolveu doença de alto risco, alguma doença pulmonar, sistema nervoso central. Tá? E o que a gente vê do ponto de vista fenotípico, seja uma doença de baixo risco e de alto risco, a hora que eu olhava na imunohistoquímica, as doenças de alto risco eram RE negativo, e a de baixo risco, RE positivo. Os carcinomas lobulares tipicamente são dos subtipos luminais e expressam o receptor de estrogênio. Mas a doença metastática dela não expressava, a doença metastática de alto risco não expressava receptor de estrogênio. E a hora que a gente olha pelo perfil genético dessa neoplasia, a gente vê já uma divisão aqui na árvore filogenética no começo, em que a gente pode separar os tumores RE positivos dos RE negativos, e do RE negativo, olha aqui que apareceu aqui uma mutação no P53, que é típico de carcinoma, dos carcinomas basais da mama. Tá? Ou seja, esse tipo de informação é bastante importante do ponto de vista de tratamento. Porque se a gente não souber disso, ou seja, se a gente não investigar a doença metastática, porque houve uma mudança fenotípica, houve uma mudança no genoma, uma mudança genética estrutural durante a evolução clonal dessa doença, e que se a gente não investigar isso, a gente vai ficar tentando usar, por exemplo, inibir a via de sinalização do receptor de estrogênio nessa paciente, e logicamente isso não vai funcionar, porque a doença metastática é diferente daquela doença primária que a gente fez o diagnóstico. E hoje em dia, existe uma série de estudos tentando usar que a gente chama de biópsia líquida para tentar rastrear essa evolução clonal. Então, é possível a gente capturar essas mutações no sangue periférico, porque a neoplasia maligna acaba, vamos dizer assim, jogando na circulação o DNA dela, e a gente consegue rastrear isso no sangue periférico. Então, eu acho que isso é uma perspectiva para o futuro próximo aí, bastante interessante para segmento de pós-tratamento de pacientes com câncer de mama. Então, como é que essa doença está recorrendo e se essa recorrência é uma doença diferente daquela que a gente tinha feito o diagnóstico inicial, né, do ponto de vista clonal na evolução da doença. Bom,
Para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui que essa medicina genômica personalizada, ela está entrando aí com força aí na nossa prática, tá? Isso aqui é uma publicação de 2015, onde eles já mostravam, né, qual que é a fração de cada uma das neoplasias que tem alguma droga ou já aprovada, ou já em uso, ou em algum trial clínico, que pode ser utilizada como uma terapia-alvo específica. Se a gente pegar aqui o câncer de mama, por exemplo, em 2015, eles mostraram que pelo menos quase 70% das neoplasias você consegue identificar aí algum fator ou molecular ou genético em que existe uma droga alvo específico que você pode utilizar, tá? Então, isso é uma realidade já, e o nosso futuro aí com certeza vai estar envolvendo esse tipo de raciocínio para tratar pacientes com a doença. Aqui, só para exemplificar o que a gente já tem na atualidade, né? Então eu coloquei aqui esse slide mostra as principais vias, né, de sinalização que a gente conhece aí no câncer de mama, e aqui mostrando drogas que a gente já usa na rotina, né? Então, mais antigo aí o tamoxifeno, né? Os inibidores da aromatase, trastuzumab, são drogas que a gente tem aí disponível no SUS. Aqui o inibidor da PI3K, que eu falei para vocês, só que está sendo utilizado em doença metastática. Os inibidores das ciclina, CDK, que é um tratamento parece bastante efetivo em tumores RE positivo com recorrente. Então, a gente tem uma gama enorme de drogas aí que estão aparecendo e que algumas delas aí com um benefício substancial no ponto de vista de sobrevida do paciente, tá? Muitas delas ainda estão sendo utilizadas em doença metastática, mas a ideia é que, baseado no conhecimento específico de cada uma dos subtipos moleculares, a gente possa começar a utilizar isso de forma melhor aí na adjuvância, tá? Então, definitivamente, o câncer de mama hoje não pode ser classificado como uma doença única, tá? A gente tem que aplicar de alguma forma essas análises moleculares para classificar essas pacientes como subtipos ou subgrupos distintos para entregar para elas aí o melhor tratamento e diminuir, com certeza, assim, aumentar a sobrevida e diminuir efeitos colaterais naturalmente indesejáveis, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Então, obrigado aí pela atenção e eu fico à disposição aí para a gente discutir aí essas questões aí. Obrigado. Excelente, Daniel. Parabéns pela apresentação, super didática e com aplicabilidade, mostrando a aplicabilidade clínica, né, dos estudos moleculares. Excelente. Eu tinha duas dúvidas, Daniel. A primeira você já respondeu, né? Na verdade, era a segunda, você já respondeu,